Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando as nossas aulas da semana. Na aula passada a gente iniciou o assunto sobre proporção, vimos os elementos, os tipos de proporção e a parte mais importante, como identificar uma proporção, né? Se eu multiplicar os extremos pelo meio e encontrar o mesmo valor, né? Isso caracteriza ser uma proporção. Se eu encontrar valores diferentes, eu caracterizo como uma não proporção. Agora vamos ver, como eu falei para vocês, é uma das propriedades fundamentais. Se você entender isso, você não vai ter dificuldade alguma no restante das aulas desse capítulo. A gente diz que é uma propriedade fundamental porque a partir dessas características, multiplicando os meios pelos extremos, isso nos ajuda a resolver muitos problemas matemáticos, tá? O primeiro deles eu vou mostrar para vocês como surgem os problemas a partir das proporções. Então aqui eu digo, determine o valor desconhecido da proporção. Então eu estou dizendo que é uma proporção, né? Então eu digo que a primeira razão é igual à segunda. A partir daí eu vou aplicar a propriedade da proporção que os extremos pelos meios são iguais e encontrar o valor desconhecido. Então note, ó, eu tenho aqui 5 dividido por 6 igual a 15 dividido por x. Então eu tenho um elemento da proporção que eu não conheço, mas eu sei que é uma proporção. Sabendo disso, se eu multiplicar os extremos e os meios, eu consigo identificar o valor de x. De que maneira? Vamos lá. Vou multiplicar os extremos. Ó. 5 vezes x, 5x. Tem que ser igual a 6 vezes 15, que no caso é 90. Então note que aqui eu encontrei uma equação algébrica, né? 5x igual a 90. E isso a gente já sabe resolver. Para descobrir o valor de x eu tenho que isolar o x. Esse 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Então eu vou passar o 5 dividindo, vou encontrar x igual a 90 dividido por 5. Agora eu consigo dividir e encontrar o valor de x, que é 18. Então note que, sabendo que é uma proporção, sabendo a propriedade fundamental da proporção, que a multiplicação dos extremos tem que ser igual aos meios, eu consigo encontrar o valor desconhecido da proporção. Então esse tipo de problema aqui vai surgir muito para vocês a partir de agora, tá bom? Claro que você tem que saber resolver. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então aqui, calcule o valor do termo desconhecido da proporção. Então eu sei que é uma proporção. Então basta eu multiplicar os extremos, igualar os meios e encontrar o valor desconhecido. Então aqui eu vou ter 6 sobre x igual a 30 sobre 40. Então vamos aqui multiplicando os meios. Não importa se eu multiplicar os extremos primeiro ou os meios primeiro. O que importa é essa relação de igualdade. Então aqui eu multiplicar primeiro os meios. Ó. 30 vezes x, 30x. Tem que ser igual, já que é uma proporção, a 6 vezes 40. Certo? Então aqui eu botei 30x igual 6 vezes 40 dá 240. Para terminar, basta eu isolar o x. E dessa forma eu encontro o valor dele. Esse 30 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então x é igual a 240 dividido por 30. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 8. Note que facilmente eu descobri o valor desconhecido da proporção. X igual a 8. Tá bom? Então esse é o tipo de questão que vocês vão encontrar. Vamos ver mais exemplos, mais situações para que você consiga resolver facilmente as questões que tem aí no seu livro. Então vamos lá. Determine o valor de x sabendo que 3, 7 e 18x formam nessa ordem uma proporção. E então note que aqui ele não dá proporção, ele dá os números que formam uma proporção e você tem que montar. Então ele fala, ó, 3, 7, 18 e x formam uma proporção nessa ordem. Então vamos montar. A primeira razão quem é? 3 e 7, então está aqui, ó, 3 dividido por 7 tem que ser igual, seguindo a ordem, 18 dividido por x. Então aqui dessa forma eu montei a proporção e vou encontrar o valor desconhecido aplicando a propriedade fundamental das proporções. Extremos tem que ser igual aos meios, o produto, né? Então vamos aqui. 3 vezes x, daqui 3x, tem que ser igual a 7 vezes 18, tá bom? Então, quando eu fizer, ó, 3 vezes x dá 3x igual 7 vezes 18, 126. E para mim terminar essa questão, basta eu isolar o x e descobrir o valor dele. Esse 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, x é igual a 126 dividido por 3. E quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar o valor de 42.
Então note que esses exemplos que eu passei aqui é o tipo de questões, de problemas que você vai resolver a partir de agora, aplicando a propriedade fundamental da proporção, onde o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, tá bom? Vamos ver só mais um exemplo aqui, um pouquinho diferente do que está aqui. Como é que vai surgir? Ó? A gente pode chamar de média geométrica ou proporcional dos extremos. Note que aqui tem uma diferença, ó. 32 dividido por x igual a x dividido por 2. Então note que aqui são dois valores desconhecidos, né? Mas que eu usei a mesma letra x. Qual vai ser a resolução? Da mesma forma, vou aplicar a propriedade. O produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Então note que vai ser aqui, ó. Aí agora você vai ter que aplicar os conhecimentos de álgebra que a gente já viu, né? Então vamos multiplicar aqui os meios. X vezes x, vou botar aqui, ó, tem que ser igual a 32 vezes 2. A mesma propriedade. Agora como é que eu vou resolver? X vezes x é x elevado a 2. Lembre-se dessa parte, ó. X vezes x não é 2x. X vezes x é x elevado a 2. E 2 vezes 32 é 64. Então ficou aqui, ó, x ao quadrado, x elevado a 2, né, a mesma coisa, igual a 64. Como é que eu termino essa questão, professor? Esse expoente passa para o outro lado em forma de raiz. Então eu vou tirar esse expoente aqui para isolar o x e vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então x é igual a raiz de 64. E raiz de 64 a gente sabe que é 8. Então aqui eu vou ter x igual a 8. Encontrei o valor de x nesta proporção, aplicando o mesmo princípio. A diferença é que aqui apareceu x elevado a 2. E como eu resolvo x elevado a 2, passando para o outro lado em forma de raiz. Tá? Então, essa aula foi mais resolvendo algumas questões que vocês vão que vai aparecer no livro de vocês, envolvendo o assunto sobre proporção e como você resolve não sabendo um dos valores, certo? Apenas aplicando a propriedade. Ficamos por aqui e até a próxima aula, pessoal.